Olá pessoal, iniciamos hoje o nosso primeiro programa Engenhar, em tecnologia, inovação e principalmente solução. Nosso engenheiro Ronaldo Santa Rosa e nossos convidados Vladimir e Ricardo Rocha. Muito prazer, pessoal. Estamos aqui para falar sobre engenharia, inovação e tecnologia. Bom, Rafa, estamos aqui com o pessoal aqui, a EVR Solar Engenharia. Vamos conversar um pouco sobre energia fotovoltaica. Vamos entender sobre esse mercado, né, que é um pouco desconhecido, né, em geral para o público leigo, né, não só para o pessoal da área de engenharia, mas no geral, né, é uma área muito que fomenta muita curiosidade, né, e também é uma área relativamente nova, não é, Ricardo? Sim. Pessoal, primeiramente aí, vou chamar de Rafa, né? Já se conhece há um tempo, o Ronaldo aí, né? Não vou chamar de Ronaldinho, né, para não parecer o futebolista, porque é muito perna de pau. Fizemos muita parada junto, né? Bastante. E, sim, obrigado pelo convite, excelente iniciativa aí, né? Então, a gente aqui veio representando a EVR, né, Solar Engenharia, e eu e o Vladimir aqui. Daqui a pouco vai entrar mais um sócio aí também para conversar com a gente, legal. Professor Ricardinho. Professor Ricardo Manuel, encenar, Daqui a pouco você senta aqui. É isso aí. Legal aí. Então, pessoal, vamos conversar um pouco aí, fomentar sobre a energia fotovoltaica, né? Mas antes disso, eu queria conhecer um pouco sobre vocês, né? Não só falar da empresa de vocês, mas sobre como vocês começaram a estudar esse ramo, né? Vocês são engenheiros, né? São formados, né? Trabalham nessa área, mas fala um pouco pra gente aí sobre vocês, sobre o estudo de vocês, a formação, como tudo iniciou. Pode começar aí. Bom, primeiramente também eu vou colaborar com o que o Ricardo falou aí, é um prazer enorme estar aqui, esse projeto novo da Engenhar aí, eu acho que tem um sucesso enorme. E vamos falar um pouco de nós, né? Nós somos engenheiros formados há cerca de 8 ou 9 anos, né? Se conhecemos na faculdade de engenharia ainda, eu já tinha, o Ricardo também, esse intuito de fazer a engenharia elétrica para o ramo das energias renováveis, né? Legal. Então, assim, eu já venho do ramo da eletrônica, elétrica, já a vida toda, a eletricidade corre na minha veia, eu costumo falar isso, né? E aí eu vi essa tendência agora mundial da energia solar, da energia renovável, né? Conheci o Ricardo no curso e nós resolvemos empreender formando a EVR. E deu certo, nós estamos aí já há quase 4 anos com essa empresa formalizada aí, estamos fazendo bastante projetos já instalados na Baixada Santista e algumas outras regiões. Legal. E tem funcionado bem, né? A gente pode falar alguns números aí. Mas pessoal, assim, uma pergunta. É difícil instalar fotovoltaico na residência? Como que eu faço para instalar isso? Olha, vou te dizer que é mais fácil do que parece. E aí não é um papo de vendedor da empresa, né? Assim, hoje em dia, você deixa todo o problema com a EVR. Você só precisa passar pra gente um documento, que é uma conta de energia elétrica atualizada. Aquela que chega todo mês. Basicamente, a Exatamente. fatura. É a fatura do CPF, mês. Aquela dolorosa, né? Aquela que a gente não aquela gosta. que, Tá doído, viu? Tá doído. que a gente só lembra no final do mês, né, e se arrepende de ter ligado o ar-condicionado durante tanto tempo, Que a né? gente aprendeu agora aquela bandeirinha vermelha, né, que apareceu agora. Isso, E todo do mundo mar, agora tá antenado com colorida, isso, Por né? enquanto a gente está numa época boa aí, né? Choveu bastante, Sim, os reservatórios estão cheios, mas assim, cara, deixa todo o problema com a EVR. Passa uma conta de energia elétrica pra gente, a gente vai fazer todo o dimensionamento, vai fazer o estudo do perfil de consumo, né? Isso é importante, né? Lá já tem um histórico de consumo, a gente conversa com vocês ali, né? Ou com o cliente. A gente faz todo o dimensionamento, homologação, projeto, a instalação, deixa pronto para gerar, melhor dizendo, né? Já gerando, né? E você só acompanhando pelo celular, pelo aplicativo e, né, recebendo ali a economia, né, tão esperada no final do mês. Mas antes disso, assim, na prática, como é que funciona a energia fotovoltaica? Assim, pra gente falar sobre, para leigos mesmo. Por exemplo, eu sou da área da engenharia, Certo. mas eu sou leigo na área da energia fotovoltaica. Como é que ela funciona na prática? Então, Ronaldo, isso daí é uma pergunta recorrente que a gente tem com todos, né? O pessoal não entende muito essa transformação, né? Do sol virando, Sim. sei lá, através do sol eu consigo alimentar minha geladeira, meu ar-condicionado. Cara, por isso é exemplo. genial. Isso é uma tecnologia muito antiga. Não, tá? ainda no Brasil, que é um país tropical, né, cara? É. Perfeito pra... Importante, né? É antiga. Antigo. 1958 nós Caramba, temos aí cara. painéis instalados, nós temos aí nos satélites, tudo. Então, assim, na viagem para a Lua já tinha, não tinha como fazer
o abastecimento elétrico da nave, né? Então já tinha. Foi um pouco longo, O né? que aconteceu? No decorrer dos anos, evoluiu as tecnologias, os materiais, então hoje você consegue uma eficiência maior nos painéis, né? Sim. Painel basicamente de silício, o material que usa hoje, estão estudando outras tecnologias. Mas pulando um pouco essa parte mais teórica, como é feito basicamente, Ronaldo, toda a energia captada, a energia luminosa, na verdade, não é o calor, as pessoas pensam que é Radiação, calor. né? A radiação, Radiação os Sim. fótons, ele consegue, essa placa de silício, basicamente é isso. Ela transforma os fótons em energia em corrente contínua. Sim. Então, assim, pouquíssimos volts, né? Talvez o pessoal que é da área da elétrica vai entender. Cada célula gera uma tensão cerca de 5 volts, por exemplo, corrente contínua. Se Sim. você fazendo associação em série paralela, você consegue gerar um valor maior. Fazendo isso, nós sabemos que a corrente contínua ela não é preparada para alimentar uma televisão, para alimentar um ar-condicionado e tal. Então, Sim. existe um outro equipamento que é um inversor de frequência. Ele faz essa energia em corrente contínua transformar nos padrões da residência, 220 volts AC ou 110, 127. E isso tudo é exportado, jogado para a sua rede. Então, para ficar compatível com os seus equipamentos. Isso, e é uma outra dúvida comum, né, Vladimir? Que o pessoal acha assim, não, pô, mas hoje fez bastante calor, então gerou bastante. É, ao contrário. Essa é justamente é a ao pergunta que eu ia contrário. te fazer. Mas assim, por exemplo, mesmo não estando sol, por exemplo, tá chovendo, mas beleza, tem energia solar, tem raio UV, UVB, Isso. etc. Mas assim, mesmo não tendo sol diretamente na placa, Ele consegue gerar, não com a mesma intensidade, porque o índice luminoso é menor, porém ele gera. Então, assim, só não vai gerar realmente à noite. Existem alguns estudos que à noite pode até ser que gere alguma coisa, mas a quantidade é desprezível, né? Peraí. Mas estamos conversando, engenharia, todos engenheiros. Vem cá, e qual o custo disso? Quanto que de retorno para a pessoa que vai instalar isso? Quanto, Ó, cara? Rafa, assim, a gente tem, né, assim, o ticket médio, né, que é o que a gente tem o nosso sistema, assim, basicamente que atende a ampla maioria dos nossos clientes, né. Por exemplo, hoje é muito comum a gente pega o consumo de energia elétrica mensal de uma residência, uma família típica aí brasileira. Quatro Os pessoas, pais quatro e pessoas. dois Quatro filhos, pessoas. 4 pessoas, 4 pessoas. em torno de 400 a 500 kWh mensais, É isso aí. tá? Sabemos que 1 kW hoje aí corresponde quase que R$1, tá? Exatamente, dois, praticamente né? R$1. Então, assim, o sistema, a depender da posição do seu telhado, a depender da cidade ali que você está, mas assim, falando em Baixada Santista, basicamente entre 16 a 20 mil reais você consegue instalar um sistema desse. No primeiro momento parece um valor, né, assim, muito alto, né, para a maioria das pessoas. Mas se a gente for olhar bem, assim, desde 1958, como o Vladimir comentou, assim, a tecnologia ela vem mudando, ela vem maturando, foi melhorando as questões também de produção dos painéis, né, dos módulos Materiais, solares, dos materiais. E hoje você consegue uma taxa de retorno de investimento aí, né, o VPL, que o pessoal chama, sim. de 3 a 5 anos. Então, assim, em média, o sistema ele tem uma garantia do fabricante de geração de 25 anos. Então, assim, depois do 5º ano, você já pagou todo o sistema e tem pelo menos mais 20 anos de geração, mais 20 anos de economia. É. E ainda é o seguinte, aqui no Brasil ainda a gente não tem nenhum sistema instalado com mais de 25 anos. Pra Então saber não se dá dá, para se saber é se real realmente ou no não. 25º ano ele vai perder tanta eficiência, já que o fabricante garante que no 25º ano ele vai ter 80% de eficiência. Então, mesmo assim, ainda é Mas muito viável. 80% é muita É coisa muito, daqui a ainda. 25 anos, e assim, estudos, né? Então, E o quanto você vai economizar isso, Ronaldo? Já parou pra pensar nisso? Não, cara, O assim, consumidor final, cara. ó, uma conta básica. Então, Exato. vamos lá, que nem o Ricardo falou agora, que uma família média, 400, vamos falar uma conta de R$500, que é a conta da maioria da população, R$500. Então, o cara tem lá R$500 de conta, e às vezes não está muito claro para ele ainda essa questão, mas vem cá, como que é isso? Como que tem as formas? Então, assim, o cara tem lá R$500 de conta, vamos falar em reais mesmo agora, que é a média Sim, do sim. quilowatt-hora. Ele vai gastar uma média, conforme o Ricardo falou, do retorno de investimento de 40 a 50 meses, né, que é 4 a 5 anos, então, vai ser 40 vezes o valor disso daí. Então, se você tem uma conta de R$500, você vai pagar em média de R$20 mil num sistema homologado, instalado, tudo pronto pela EVR. Aí você fala, pô, mas eu vou colocar 20 mil aqui para eliminar uma conta de 500. É um negócio excelente. Mas, Valdemir, vem cá, eu tenho que ter os 20 mil? Não, ou então, eu posso eu vou fazer chegar isso? lá, Rafael. Hoje existem linhas de financiamento, de crédito, vários bancos fazendo. Então, assim, é que nós estamos num momento realmente da taxa de juros um pouco elevada. A Selic tá muito A alta. Selic está muito alta, mas isso vai melhorar.
Mas nós trabalhamos aí com... Mesmo assim, a gente fechou mais um, né? O sistema mais recente que a gente fechou, ele Foi é financiado totalmente, 100%. Então, assim, para você ter uma ideia, esse cliente, ele tem hoje uma conta de R$600 e a parcela do financiamento ficou em torno de 700. Ah, mas que vantagem que ele levou? O financiamento dele é de 48 meses, em média, entendeu? Então, assim, Então ele vai ter o financiamento, mas sem a conta. sem a conta. Essa é uma pergunta também recorrente, né? Então, Não tem a quer dizer, conta. então o Rafael, eu vou lá e instalei lá 20 É. mil reais. Então, quer dizer, eu investi, faz 48 vezes de R$700, só que eu pagava R$500 de conta. Então, eu não vou pagar mais os R$500 de conta, eu vou ficar com o Para financiamento. você ter uma ideia, essa pergunta também é excelente, Rafael. O banco, eles dão até uma carência de cerca de até 90 dias, que é o tempo da homologação. Então, assim, não vai acontecer esse acúmulo. Sobrepor, né? Não vai sobrepor uma conta na outra. Então, assim, 90 dias que é o prazo máximo. Nenhum sistema nosso demorou 90 Não. dias para instalar, né? A gente, assim, o que atrapalha mais, por incrível que pareça, é a burocracia da parte da concessionária. Porque todo sistema ele tem que ser homologado, porque, talvez o Ricardo queira explicar isso, mas quando você instala, é trocado o medidor. Aquele quilowatímetro, que é um relógio, o pessoal fala relógio de energia, ele é trocado para ele conseguir computar esses créditos que você gera de energia e o que você consome. É um sistema bidirecional. O Ricardo pode Mas ele explicar melhor. funciona como se fosse uma bateria de celular, por exemplo. É. Você vai lá e recarrega e você usa aquele até o final. Como é que funciona então essa isso é questão? uma Dá outra- pra gente começar explicando com bateria, que fica mais fácil de entender e a gente depois Sim. adapta pro que é o mais usual hoje em dia. Aham. Imagina que você na sua residência, você mora num local que não tem lá a concessionária de energia elétrica. Certo. Então você vai precisar de um sistema que vai gerar igual ali, né? Tá passando os módulos, é o mais conhecido popularmente como placas. Sim. Tudo instalação nossa aí, tá? Isso são instalações próprias aí. A engenharia que a engenharia mostra, é aqui, ó. É isso aí. Essa é a diferencial da engenharia. A engenharia chega aqui e mostra o resultado. Um dos primeiros sistemas instalados daí. Isso Tô aí. lembrando dele. Eu lembro de cada um como se fosse um filho. Dos 40. Os 40 que Então, nós temos até agora. Então, assim, quando a gente gera, né, a eletricidade nas placas em um sistema que está isolado, né, no Certo. caso off-grid, que o pessoal também chama, Uhum. você precisa acumular essa energia que você gerou em algum local. Sim. E você não, pro À sistema, noite, por exemplo, não tem sol, vai ficar sem... por ser um sem luz. sistema, É. por ser um sistema isolado, vai armazenar em baterias, num banco de baterias. Certo. Quando você precisar, você vai lá e acessa a energia que está acumulada no banco de baterias. Se você precisar acessar no momento que está gerando ali, por exemplo, ao meio-dia, você está, sei lá, usando um fogão de indução, né? Então você pode usar instantaneamente a energia. O que sobrou você acumula na bateria. Interessante. Aí à noite você busca na bateria. Isso. É, Interessante. sobrou na bateria. Ficou na bateria. E o excedente da bateria? Então, aí que eu vou chegar, vou fazer analogia para poder transformar para ficar fácil todo mundo Primeiro para entender. entender o que é bateria. Se você precisa, você tem várias cargas de elevado consumo, né, de elevada potência na sua residência. Por exemplo, um chuveiro hoje é mais ou menos 7.800 Vai, watts. qualquer um, 7.500, Então, assim, 7.800. para você colocar um banco de baterias para armazenar energia suficiente para um chuveiro, você vai gastar muito dinheiro. Certo. Então, isso só é viável financeiramente onde você não tenha concessionária de energia elétrica. O custo vai lá para cima. Então, pro cara que tá numa ilha e tal, Sim, não é... Não tem outra opção, não tem outra só opção. essa. Ou gerador Sim. barulhento, ou... Um gerador sim, diesel sim, que vai ser muito mais caro, poluente e né? tal. Então, assim, aí você pega agora, você retira o banco de baterias, Aham. coloca um sistema exatamente igual, só que você retirou o sistema de baterias e o inversor ele é on-grid, ele é ligado na rede. Você vai usar a rede da concessionária como se fosse uma bateria gigante. Então, o medidor, aquele o pessoal chama de relógio, né? Mas é o medidor, né? Que o É o quilowatímetro. professor Ricardinho veio a gente chamando de relógio, vai bater na gente, né? Estamos Vai tentando dar um fazer... E ele tá ali, ele vai chegar, ele acabou chega que aí. chega, hein? Então, quando você usa a concessionária como uma bateria gigante, Aham. você precisa de um equipamento que mede a entrada e a saída de energia. Então, o que você consome da concessionária tem um código, você está lá gerando um código associado a uma medição, e o que você exporta, que é o que o Rafael, né, comentou, o excedente, né, do que você está produzindo com o que você consumiu instantaneamente ali na sua residência, ele está saindo, você está exportando para a rede da concessionária. Alguém está consumindo aquilo. Ah, Então, entendi. depois, no final do mês, né, assim, vamos lá, no final do dia, Sim, sim. você não tem o sol, você não tem as baterias, mas você tem a concessionária. Sim. Num dia um pouco lá de chuva, um dia mais nublado, que você não tem a geração 100% do que você precisa para os seus equipamentos, Você vai você vai buscar pegar da o, rede. o restante, né, o que você necessita para compensar aquela sua geração. E depois, no final do mês, a sua conta de energia elétrica é uma conta de saldo.
o que entrou menos o que saiu é o que você vai precisar pagar. E né, é válido dizer que a gente faz aí todo o dimensionamento para que isso seja o mínimo possível. Né? Então você não quer pagar. E no geral, assim, é um sistema que dá muita manutenção? Quase zero. A manutenção que ele vai dar vai ser limpeza nos períodos secos, porque geralmente a chuva se encarrega da limpeza. A inclinação dos painéis, Sim, justamente. ela é feita... Para escoar. Uma é pro azimuth do sol, da questão tal, mas assim, o maior fato é para escoamento da água da chuva. Então a própria chuva, só que no período seco, você tem... Fuligem, isso diminui. A gente tem visto na prática que algumas regiões... Bastante. A gente tem regiões instaladas em Cubatão, em Tariri, Santos, São Vicente, Praia Grande. E em regiões que tem mais fuligem, a gente percebe que a geração em época seca, ela diminui um pouco. Então nós fazemos esse trabalho. Pessoal, eu também estava acompanhando essa tecnologia, porque a gente fica sempre antenado, né, sobre isso, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção é a questão da como que está isso perante a legislação. Isso. Então, como é que tá? Isso é bem legal, Rafael, porque quando nós começamos, eu falei que eu entrei na engenharia com esse intuito. Existia uma resolução em 2012, resolução 482 da ANEEL, que era a resolução. Então a gente sabe que resolução não tem força de lei. Ela pode cair a qualquer momento. Então assim, o cara assinava lá e falava, não quero mais. Não tinha segurança jurídica nenhuma. Não tinha segurança jurídica nenhuma. Ela, basicamente, era os mesmos moldes que virou a lei, que depois eu vou chegar nesse ponto. Sim. A resolução, ela permitiu que qualquer consumidor gerasse a sua energia e compensasse os créditos depois. Gerasse e colocasse na rede. Isso que o Ricardo estava explicando é isso. Quando você está gerando lá, vou pegar isso daqui, posso pegar isso aqui? Fica à vontade. Você tem um painel lá, um módulo, né, fotovoltaico. Então você está gerando lá no sol, na sua meio-dia, só que meio-dia sua casa, você trabalhando, sua esposa trabalhando, ninguém está usando aquela energia. Né? Essa energia está sendo exportada para fora. Quem está usando essa energia que você está gerando? O teu vizinho. Basicamente é o vizinho mais... Né? Provavelmente é o próximo. O sistema é on-grid porque é na rede, né? Está conectado na rede. Então ele está gerando tudo isso aí. Só que assim, não é justo eu instalar um sistema desse, pagar todo o investimento e dar energia para o meu vizinho, né? Sim. Então esse quilowatímetro, esse medidor, ele é diferenciado para isso, para ele gerar essa produção. O que acontece? Com a resolução, ela permitiu não, ela obrigou as concessionárias a, quando você dá entrada num pedido de homologação de um projeto desse, ela tem um prazo para instalar esse medidor. É lógico, você não vai instalar qualquer coisa lá, tem que ser um equipamento homologado pelo Inmetro, tudo certo? Sim. E fazer com que ela instale para você esse equipamento. Faça a substituição do medidor, Substituição. né, do relógio. Tem um né? prazo. Sem custo, inclusive. Prazo de menos de 30 dias. Tem que ir lá e instalar. Vou ter que interromper você. Tá. Vladimir, mas coisa boa. Segura aí, que a gente vai pro segundo bloco. E ele vai trazer agora o nosso professor Ricardo Manuel pra gente continuar esse papo ótimo aqui, tecnologia, né, Ronaldo? Beleza, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Segundo bloco agora com o nosso professor Ricardo Manuel. Mas deixa eu contar um negócio. Amigo de infância, Cubatão, crescemos juntos, palmeirense. E ele vai dar uma aula hoje para nós aqui da questão de fotovoltaica e tecnologia junto com a Engenhar. Vamos lá. Pô, legal, Rafael. Obrigado aí pelo convite, né? Os nossos sócios já agradeceram aí, mas uma oportunidade bacana de a gente falar um pouquinho da nossa empresa, de energia solar, que é um assunto aí que é o assunto do momento. Né? Então, quando o Vladimir falou de energias renováveis, nós precisamos fomentar mais isso, né? O Brasil ainda é muito tímido com relação aí à instalação desse tipo de energia. Pegando o gancho do bloco anterior que nós estávamos conversando, né Ronaldo, sobre isso. Exatamente. E eu queria... Ficou uma dúvida comigo aqui, pessoal. Então, quer dizer, eu faço a instalação na minha casa, o Ricardo explicou bem a questão de crédito, né? Da conta. E a sobra? E o crédito? Pra onde eu levo isso aí, Ronaldo? Eu acho que assim, não só isso, Rafa, mas assim, por exemplo, Santos é uma cidade verticalizada, por exemplo. Existe muito condomínio. Diferente de cidades rurais, onde essas casas são separadas, são longe, distante, né? Mas assim, acredito até que nas áreas rurais é mais comum as pessoas usarem até energia solar, né? Porque às vezes para chegar a poste de luz, toda essa questão fica um pouco até mais difícil, né? Mas o espaço, né? O espaço mais barato. Aqui o espaço é caro, né? Exatamente. Então assim... mas fala um pouco da vantagem, por exemplo, em Santos, é uma cidade verticalizada. Eu só vou terminar e eu vou passar pro professor, porque senão ele vai me dar uma bronca. Eu vou terminar que eu tô segurando aqui o módulo, né?
Pode Sim. falar placa solar, senão o professor briga também. Tem que ser módulo fotovoltaico. É isso aí. Eu estava segurando e tô até cansado. Lembra que eu falei da questão, eu Sim. estava falando sobre a resolução 482, que você estava preocupado com a legislação. Sim. Certo. Então, em 2012 começou a resolução, que agora em 2023, né? 22, em 22 que começou a valer em janeiro de 23. A lei 14.300 virou lei. É isso aí. Foi maturando essa resolução, foi uma briga grande no Congresso, mas conseguiu virar lei. Então, hoje, nós estamos totalmente garantidos, não tem como cair isso. Porque quando era resolução, podia a qualquer Sim. hora falar, não quero mais que ninguém gere, as companhias, as elétricas falarem que isso daí está prejudicando o negócio delas, então hoje tem força de lei. O que acontece? O que mudou? Quando você gera o seu crédito, você gerou essa energia, ela é sua, tá no seu CPF ou no seu CNPJ. Ainda não estamos no melhor dos mundos. Na Europa você já consegue converter esses créditos em valor monetário, em dinheiro. Ah, tá. Então, Hoje eu consigo interessante. transferir para você. Vamos supor, Rafael, que eu tenho 2 casas. Eu tenho uma que gera. Ela não vai ser monitorizada na questão do valor É. real, ela não vai ter grana, dinheiro. Eu até entendo, porque senão você vai virar um comerciante também de energia elétrica junto com a CPFL, por exemplo, né? Então, mas assim, ela te dá a chance de você transferir. Então, você falou sobre a questão da região aqui, que é muito verticalizada. Eu vou até passar essa deixa para o professor para ele explicar melhor essa questão de como que a gente pode fazer essa transferência de créditos. Isso é uma das modalidades mais interessantes da energia fotovoltaica. Isso é importante até para os síndicos, por exemplo, que podem estar assistindo esse programa, trazer essa implementação para o prédio, para o condomínio. Sim, Cara, e isso- valorização de tudo. Com certeza. E super não só, e valoriza o imóvel, a casa, quando você quer vender. Imagina. Exatamente. Então, faz com parte. relação a essa transferência de créditos, como o Vladimir estava falando, a única coisa que precisa se preocupar é o seguinte, né? Eu tenho uma casa, lá está o meu gerador, eu quero transferir esses créditos. O cuidado que tem que ter é que esteja na mesma concessionária e no mesmo CPF ou CNPJ. Mesmo Então, domicílio, né? existe a CPFL Piratininga, Paulista, então Eletro, não se você conversam. não consegue Interessante, transferir uma É para interessante, em outra. Cubatão nós estamos falando de CPFL, mas também tem eletro, Sim, não tem? Batom Não, tem então, as mas duas. a própria CPFL, a Piratininga, a Paulista, elas são empresas CNPJ diferentes, então você não consegue... Então quer dizer, tem que atentar nesse Tem detalhe, que senão a gente não atentar consegue nesse fazer detalhe. E no transferência. mesmo nome. Então, assim, mesmo que seja outra pessoa, mas eu tenho que transferir a sua conta, as duas têm que estar no mesmo nome, ou mesmo CPF ou CNPJ. Tá? Eu posso ter uma empresa e minha casa. Eu ponho minha casa no CNPJ, tá? Sim. Que isso é simples, Claro. isso basicamente Tem documento. dois sistemas, né? É. Tô aqui Agora- escondidinho, pessoal, mas tem dois Ricardo sistemas. continua ali, ó. É. Ricardo continua ali Eu acho que o escondidinho. Ricardo Rocha tá aqui. Tem dois sistemas aí, Ricardinho. Então, Ricardinho, então, deixa eu ver se eu entendi bem. Então quer dizer que eu tenho uma casa lá em Cubatão, Sim, beleza, comprei uma casa de praia lá na Praia Grande, sim. tá no meu CPF, as duas, Você Eu consegue gerar gerei na o sua crédito. casa e transferir os créditos para o seu os apartamento. créditos. Os É bem créditos. importante, né? Crédito. Os É, créditos. porque- Os créditos é quilowatt-hora. Sim. Tá? Sim. Básico. E assim, a prioridade é onde é a unidade geradora. Então, assim, quando eu instalo o sistema solar na minha casa, é para abater a conta de energia daquela unidade. Sim. O excedente, aí eu posso transferir para o meu apartamento lá, que eu tenho na Praia Grande. Mas olha que enfim. interessante, Ronaldo. Então quer dizer, eu vou fazer um investimento para uma casa, podendo zerar duas contas de luz. Você Sim. pegou tudo o que a gente queria. É isso aí. E assim, Rafael, eu vou te falar que a Pô, chama modalidade... os caras são bons, hein? Então, aí que Ó, tá. chama A os gente vai precisar de um outro programa para continuar esse assunto. Mas assim, você já entendeu. Ó, Você concorda que hoje, se você tem um terreno grande, vamos supor em Peruíbe, Praia Grande, vai. É muito mais vantajoso você instalar lá uma usina solar e transferir esses créditos para pessoas da sua família ou para um formato de cooperativa do que você construir uma casa. Os engenheiros civis vão me punir agora. Mas essa é uma Mas assim, possibilidade, o né? retorno de investimento hoje, de você construir um imóvel e colocar ele para alugar com toda a perda, manutenção, mão de obra, tal, disso daí, ele é muito menor do que o retorno da energia. Nós estamos falando de um payback Ou seja, de 40, 50 se meses. você tem um terreno em uma área isolada, de repente... Chama a IVR, Consegue. claro. Por exemplo, o Chama a terreno lá IVR. cheio de Certeza. mato que É. você não tá cuidando. Cara, você pode criar uma estação lá. Acabou. Uma usina. E existem Usina solar, players, né? existem Usina players solar. aí importantíssimos já na Baixada fazendo isso. E ó, vou falar pra vocês, eu dei uma estudada antes de a gente fazer aqui também, pra gente não, né? O Brasil tem a maior usina, é aqui no Brasil. Sim. Todo mundo, o Brasil é a que tem Então, a maior, Rafael, né? o Brasil, né, o nosso país, graças a Deus, ele é privilegiado, né? Sim. Então,
o território nacional ele tem uma irradiação assim, solar absurda, então tem um potencial enorme de crescimento. Então, quando o Vladimir falou da Europa, né? A Europa ela não tem a E é irradiação horrível solar lá, o que tem HSP aqui. deles lá, que é a hora muito de sol de baixo. pico, né? É muito baixo. E o investimento lá é muito maior, né? É. Então, assim... É que eles essa- não têm a hídrica lá, né? Então, Também, é a então única... assim, o Brasil ele tem uma característica da energia elétrica já vir de matriz renovável, né? Então a hidrelétrica, isso a gente pode debater aqui também tecnicamente, Sim. os impactos ambientais, né? Mas o Brasil ele tem esse DNA, né? Já é natural Cara, isso, o né? As Brasil é quedas d'água já então, são o O naturais. Brasil é né? extraordinário. É. O Por isso que Brasil é talvez extraordinário. E aí tem o grandes vento também. investimentos, Você né? vai pro Sim, Nordeste, é você eólico. tem com Exato. eólico. Então, assim, aqui para vento não dá, mas pro Nordeste, Sim. muito Exato. bom, né? Pro Nordeste ainda mais, sol e vento, né? Cara, e assim, nesse bate-papo que eu vejo, nós temos N projetos. A EVR está muito capacitada, eles Sim, já sim. demonstrando as fotos que realmente eles realizaram as obras, né, com Tecnicamente, qualidade. Tu viu os detalhezinhos que a gente qualidade colocou? técnica da empresa, Muito excepcional. muito bem montado. Sobre esse último assunto aí da transferência, nós temos vários cases aí já. Nós temos uma padaria gerando para casa da pessoa, do dono. O açougue, Um né? açougue Um também, açougue, que é, ó. no açougue não tinha telhado suficiente, porque essa é uma questão também. Então a gente Também. precisa de um espaço, Área útil, né, espaço pra- de área pra colocar. útil, e não é só o espaço da área. É que a área seja com nível de solaridade para leste, tem que ter toda a questão, a gente tem que fazer um estudo, não é pegar, tem um telhado, vou colocar a placa solar ou módulo Não, solar ali. claro, mas aí Tem tem que- contato com vocês É, fazem um estudo nós fazemos técnico. todo para esse isso estudo, serve, exato. entendeu? Mas Então, aí- quando fala de orientação, né, a orientação do módulo, ela tem que estar para o norte geográfico, né? Não, é Então, interessante. quando o Vladimir fala, se tiver para leste, oeste, É. precisa fazer um cálculo por conta das perdas, né? Então, Diminui. no primeiro bloco, quando se falou aqui sobre o extrato de energia, então, como é que a gente vai dimensionar o Sim, sistema? importante. Vai pegar lá o extrato de energia do cliente e vamos, E a fazer localização os também cálculos, geográfica para a gente pegar mas, a foto. de acordo com o telhado, Professor, de acordo com a inclinação. A gente, né, um item, uma pergunta minha que veio no site aqui agora. O poder público não poderia desenvolver um projeto com a EVR para a gente conseguir otimizar essas contas de luz internamente, a gente conseguir automaticamente começar a derrubar os impostos? Olha, Rafael, isso eu comento sempre, inclusive em aula, né? Se nós É um tivéssemos sonho, políticas É um públicas, sonho. né, voltadas para esse tipo de energia, com certeza a EVR hoje está preparadíssima para Sim. atender essa demanda. Agora, o que acontece, a gente vê timidamente ainda no interior de São Paulo, algumas, né, prefeituras trabalhando nesse sentido para colocar em prédio público. Sim. Sim, interessante. Mas seria interessantíssimo isso se popularizar, né? Então, de repente, no IPTU, alguma Aí, coisa... tem o telhado verde, algumas prefeituras Sim. dão incentivo. Já quando- existe isso, já então? existe, mas não é em todas as prefeituras. Né? Não. O Ricardo tá ali, ele sabe, a gente é uma luta constante, né, Ricardo, sobre Mas, essas o questões. Vladimir, esse programa aqui, o intuito desse programa, né, já que a gente já vem Sim, fomentando debatendo isso em com torno de uns 3 anos, né, Ronaldo, Sim. sobre isso, é trazer a linguagem um pouco populacional e movimentar o poder público Sim. e falar assim, pessoal, Sim. a Engenhar tem capacidade, sim. ninguém Olha, mais... olha o time que está aqui. Claro. Ninguém Só mais nós do que o time da Engenhar para Exato. isso. Nós estamos com pessoas aí extremamente... não é poderosas, né, a palavra, não seria essa, mas influências, né? capacitadas, Influências em todos os sentidos, né? Em todos os isso aí. sentidos, É. em todos A os gente Tem um ia peso levar muito grande. a engenharia para o público leigo, né? No Isso. geral. Não, né? e tem um peso, você concorda que tem um peso muito diferente, Ronaldo, do que chegar só a EVR e tentar com o poder público Não, alguma coisa assim, não, mas se não. chegar um grupo como a É Engenhar uma lá e equipe falar... multidisciplinar. É, né? então, assim, quando a muda gente fala de de figura. engenheiros, É são diferente do Ronaldo chegar lá e falar, ó, eu tenho um projeto. É diferente de engenhar com mais de 200 membros e falar assim, esse é o projeto. E quem vai Sim. duvidar, Não vai né? ter prefeito que vai falar assim, Quem opa, vai duvidar? os caras são engenheiros, os caras sabem o que estão falando. E não é só um engenheiro, Muda quem a vai duvidar? narrativa muda. certeza. Muda muito. Muda muito. Mas assim, no geral, o payback do projeto, né, de energia fotovoltaica, assim, por exemplo, eu instalei, depois de quanto tempo eu tenho um retorno? A gente tem casos que 3 anos o cara recuperou o investimento. depende muito Depende, da conta, né, Vladimir? depende da Então, conta, depende do índice de solaridade. Porque assim, a gente aquela pessoa que tem uma conta de energia, né, mais alta, uma empresa, por o exemplo, retorno é maior. É maior. Né? Então, assim, Muito rápido. por incrível que pareça, quando a gente fala do ticket médio, né, daquela família Sim. tradicional com 4 pessoas, isso demora 5 anos. É. Mas se você pega um açougue, por exemplo, Sim.
2 anos e meio, pagou É que a o escala, investimento. o Ronaldo, ela não é linear. Então, assim, quando às vezes a gente tem casos da pessoa, a gente tem instalações de pessoa que tinha uma conta de R$ 200 por mês. Ou não só, mas é como a gente falou sobre Santos ser verticalizado, vários prédios, então às vezes pode ser até muito mais rápido, porque são todas as contas O prédio só tem uma dificuldade, porque hoje você concorda que a área, qualquer área hoje é muito cara. Então os prédios, até a área de telhado dele, os caras estão colocando piscina, colocando área de lazer. Então se você colocar os módulos solares ali, acabou com a área do cara. Exato. Entendeu? E assim, exige, pra você ter uma ideia, cada módulo desse tem 2 metros quadrados. Então assim, um módulo só não faz verão, não Sim, faz nada. Não dá. Você tem que Entendi. colocar uma área Para grande. prédio, pode-se instalar um sistema solar para Estacionamento. comum, né? Pra área comum, Pra pra área elevador, comum. bomba e Isso, tal. Isso Sim, é olha. viável. Agora, para todos os apartamentos, Não, isso fica é- complicado por conta de porque área você está útil, falando de né? cobertura. Você quer ver uma coisa legal? Sobre isso, Sim. é bem complexo. Eu já visitei uma instalação, até antes da IVR, né? É. Uma instalação numa cobertura, né? Então, o cara que tem a cobertura, Sim. esse, né? Áreas lá de você estacionamento. consegue. Você tem uma área de estacionamento Estacionamento, descoberta? sim. Então você Tem o existem carporte, né? módulos, que é o carporte, né? Isso. Que ele Sim. já Opa, faz. isso é Ele interessante, serve como isso é interessante. cobertura. Ele tem isolamento ali para não ter vazamento de água E entre um você módulo e coloca o seu outro. gerador. Eu não falei que o programa ia trazer soluções para você? Tá aí, ó. Não, existem inúmeras soluções. Sim. O programa é pequeno pra Sim. gente falar tudo isso, mas assim, o assunto é bem vasto e tem muita Bastante coisa. coisa pra Essa gente colocar. solução do carporter, né? Ela é Excelente. sensacional, É. porque você pega uma área onde você vai estacionar os veículos e Você transforma teria um problema na já de sua- cobrir ela. Vamos supor, no preciso seu cobrir gerador, com né? telha. Então, Sim. Então assim, eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então, sim. E no Brasil, como é que tá essa questão dessa tecnologia? Ela tá bastante difundida ou ainda tá muito tímida? É uma regiões, né? tecnologia- Regiões. Tem regiões que está bem mais avançada. Sim. A região da Baixada Santista, ela tem evoluído, mas ela ainda tem muito potencial para crescer. Sim. Talvez por isso que você falou, que é uma região muito verticalizada. Porém, você vai depois de Praia Grande para lá, você tem muita casa e muita área. Mongaguá, É, sim, ali tem nós muito temos terreno ainda, muito. né? Mas Sítios, pegar né? Santos... Pedro de sim, Toledo, sim. E assim, é aquilo, né, Todas essas áreas, Rafael? né? O cara põe no sítio dele lá e joga pro apartamento dele em Santos. Eu falei pra você, eu ganho. Eu invisto uma vez e Isso é ganho muito- duas. Isso é genial. Nós temos vários daí, vários sistemas assim. A única coisa é que às vezes conflita com a questão da concessionária não ser a mesma, né? Hoje Assim, tem o número de sistemas instalados da geração distribuída, aí são mais de 2 milhões de sistemas instalados no Brasil. quando a gente pega o território Aproveita, nacional, vamos aproveitar né? essa deixa do Ricardo aí. A EVR hoje está com quantos sistemas instalados, Ricardo? Hoje a gente tem cerca de 40 sistemas instalados, Em quilowatt isso daí? 265 kW pico, né? que é a potência Sim. Quilowatt pico é aquela potência instantânea que o sol naquele momento está gerando. Ô Vladimir, então quer dizer, vamos falar assim, Ronaldo, Manuel, Vladimir. Então, nós olhando na questão de gestão, nós temos um ponto para ser trabalhado, né? Muito. Qual o ponto de ser trabalhar? Difundir, fomentar sobre Sim. a questão de fotovoltaico, os ganhos disso, Sim. para todos nós, né? Então essa narrativa nós temos aqui junto com a Engenhar, É. começar a trabalhar muito soluções. mais, trazer O soluções. É uma assunto- E, solução. Rafael, quando a gente fala de ganho, né, é claro que quem vai investir em energia solar, ele quer um retorno financeiro, Claro, isso é exato, óbvio, Isso né? é óbvio. Mas os ganhos eles vão além, né? Não é só financeiro, né, Ricardo? Não só financeiro, Não só né? financeiro, Então, quando nós falamos, né, Nós estamos no tão primeiro pensando bloco em energia da crise limpa também, hídrica, por sim. exemplo, né, nós passamos aí Agora um ninguém tá sufoco lembrando recentemente. mais, falar, Cara, não. Mas Mas ninguém assim, fala mais disso, Mas né? deixa eu apontar um item importante. É financeiro é importante? Claro Sim, que é importante. claro. Mas eu estou deixando um legado pro meu filho que está vindo aqui. Claro, Sim, tem a que minha pensar, família. é. Exatamente. Energia verde, energia limpa. Assim, Sim. esses são detalhes. Entendeu, pessoal? Então, assim, é um programa vasto, Ronaldo. Tem que realmente convidar eles aqui para fazer um segundo programa. E assim, é só para exemplificar isso que você falou, Rafael. É um assunto que às vezes a pessoa fala, pô, eu sou leigo, não sabe disso. Não, não é. Tem pessoas com conhecimento avançado que ela tem dúvidas. Nós tivemos dúvidas até pouco tempo. Não, Então, sim, assim, imagina. essas dúvidas, muita gente ainda fica nessa dúvida, pô, bateria, como é que é? Quando faltar energia, minha casa vai ficar alimentada? Sim, Não exato. tem Mas não tem são N dúvidas fatores. dúvidas, são Hoje a gente não hoje- consegue chegar nisso, Exato. né? Mas Hoje existem soluções. Quando a gente fala de um sistema on-grid, que é esse que a gente está falando no programa, existe um sistema híbrido. Que né? você Então, tem bateria você consegue e conectado à colocar rede. acumuladores, né? É. E conectar à rede. É. Sim, sim, É, interessante. sistema isolado, que vocês falaram no primeiro bloco, que né? são os Que é off-grid, desconectado né? da rede. Então, assim, existe essa possibilidade Sim. também. Então, o cliente, olha,
eu quero um sistema onde faltou lá a rede da concessionária, eu quero continuar tendo energia na minha casa. A EVR também tem essa solução. Você né? quer Um ver uma sistema coisa, ó, híbrido. para você ver. Vamos guardar essas segundas soluções para o nosso próximo Tá bom, eu sei que programa. não dá tempo. Próximo programa. Mas seria Foi legal muito bom. eles deixarem o contato deles aí, Ah, o com Instagram, certeza. Não, é o isso daqui. contato pessoal, o LinkedIn, que é super importante aí para o pessoal também entrar em Ricardo, contato. você é o homem da rede social, passa para nós. @EVR Solar, _engenharia, tem todas as informações, ou www.evrsolar.com.br. Ou 13-3468-5272. É o WhatsApp Business, vai falar diretamente com um de nós lá, vai Legal. falar com a nossa equipe lá. Manda a sua fatura de energia, sua continha lá do CPFL. Putz, peguei O essa resto é conta, com a gente, peguei né? essa conta aqui, vamos ver esse negócio Vai funciona. receber uma proposta personalizada. Vai Na receber. verdade, sem compromisso, só para ver. Totalmente né? sem Estudar. compromisso. Com Totalmente. certeza. Nós vamos lá, a gente gosta de falar, acho que deu pra perceber. A gente fala vamos, pouco, né? fala pouco. Pessoal, fala- café. vale a pena. Entre em contato com o pessoal. Essa é uma solução muito boa e com garantia. Ronaldo, suas considerações do programa. Pessoal, gostaria de agradecer a vinda de vocês aqui. Vocês, com certeza, a EVR deu para perceber que é uma empresa idônea, uma empresa que está aí no mercado brasileiro fazendo a diferença, né? E ainda mais na Baixada Santista. Foi um prazer receber vocês aqui. Tá? Nós que agradecemos aí, é um prazer enorme fazer parte desse programa, desse projeto aí. Parabéns pra vocês, nós agradecemos Parabéns. muito. Nós aí, Estamos à Engenharia, estamos disposição. muito A hora que felizes. vocês quiserem, estamos aí. Engenhar, avante!